Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda semana de perícia, nesse evento que a gente está realizando aí pela segunda vez. Nós realizamos a primeira semana em 2020, né, e foi um sucesso. Esse ano a gente está repetindo aí. Tivemos um número bem grande, bem significativo de inscritos, né? Eu creio que vai ser um sucesso. E para a abertura do evento, quero chamar aí o presidente do Conselho Regional de Economia para dar as boas-vindas a todos. Ok, uma boa noite a todos, uma satisfação imensa, muito feliz, uma honra muito grande que o Corecon Paraná, Casa do Economista do Paraná, abre com sucesso essa segunda semana de perícia econômica financeira. Quero dar minhas boas-vindas a todos os colegas economistas, estudantes de economia e demais inscritos e convidados. Realmente será uma oportunidade única para compartilharmos experiências e conhecimentos que abordarão todos os aspectos desse importante segmento de atuação para nós, os profissionais economistas. Eu vou ser breve porque sei que o tempo para nós é algo difícil de controlar quando temos um conteúdo tão brilhante. Eu quero agradecer também aos nossos conselheiros e delegados, sobretudo a nossa vice-presidente, Andréa Prodol. Quero agradecer ao nosso coordenador, Tiago Jazinski, e a nossa palestrante economista também Maria Gabriela Nauiac, e na sequência nós teremos o nosso delegado Eurico Pereira de Souza Filho, também muito obrigado, Eurico, por ter aceitado esse desafio, e ainda teremos a Andrea com a palestra também no segundo dia, né? E a quinta-feira traremos ainda o Paulo Roberto Dói, nosso colega, conselheiro de Ponta Grossa, perito e conselheiro do Corecon Paraná. E o encerramento se dará com o nosso ex-presidente, querido amigo Eduardo Cosentino, que é consultor e perito e será responsável. Quero mais uma vez dizer a todos e agradecer o empenho do nosso economista, conselheiro, coordenador do evento, Tiago Jazinski, que também é coordenador do núcleo de peritos, auditores econômico-financeiros, mediadores e árbitros do Corecon Paraná. Eu resta desejar a todos um ótimo aproveitamento desse conteúdo assim super incrível que preparamos, especialmente para você, economista. Passo nesse momento, portanto, a palavra e o comando e a condução do evento ao nosso conselheiro coordenador economista Tiago Jazinski. Uma boa noite e um bom proveito a todos desse excelente conteúdo. Uma boa noite a todos. Jazinski. Obrigado, presidente Celso. Então, quero dar as boas-vindas novamente. Obrigado, presidente Celso. Eu quero novamente dar as boas-vindas a todos, né? Estudantes, economistas, né? E todos os profissionais que estão participando aqui conosco hoje. A gente preparou eu como coordenador do núcleo de peritos do Conselho, organizei alguns temas bem específicos, bem interessantes aí, divididos ao longo dessa semana, e explicar um pouquinho como que vai funcionar essa sistemática, né? Todos os dias aí com essas palestras, né? Cada palestrante, cada um dos dias, vai ter uma hora de apresentação, né? Iniciando às 19h30 e finalizando às 20h30, né? Então vai ser uma hora, e daí depois nós vamos deixar 30 minutos abertos, né? Para perguntas, questionamentos aí. Então, hoje a gente vai começar com a Maria Gabriela Nauiac, que vai falar sobre apuração de haveres, né? Um tema bastante interessante aí, creio que todos vão gostar. E quero agradecer novamente a presença de todos, e agora eu passo a palavra para nossa palestrante de hoje, né? Tiago, ficaste sem som. Ficou mudo, Tiago. Opa, desculpe, eu estava passando a palavra agora para nossa palestrante de hoje, nossa palestrante, conselheira do Conselho Regional de Economia, Maria Gabriela Nauiac. Fique à vontade, Maria Gabriela. Obrigado, gente. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Só um pouquinho que eu já vou colocar a minha apresentação na tela. Então, boa noite a todos.
obrigado pela presença de todos e espero que essa semana seja uma semana bem proveitosa para todos os economistas, estudantes que estão participando. Como disse o nosso presidente, é uma semana que foi feita com muito carinho para atender algumas necessidades de alguns economistas, de algumas que pediram sobre isso daí. Então, eu vou me apresentar, tá? Para vocês saberem quem sou eu, né? Então, eu sou uma economista formada pela Universidade Federal do Paraná, fiz especialização em perícia e avaliação econômica, contábil e atuarial pela Universidade Positivo, tenho MBA em gestão empresarial pela FGV, especialista em contabilidade e finanças pela Universidade Federal do Paraná, especialidade em desenvolvimento econômico também pela Universidade do Paraná, sou consultora econômica financeira, perita judicial e extrajudicial, e atualmente eu estou como conselheira suplente do Corecon. Então, esse é o meu currículo para quem não me conhece. Então, vamos lá dar início à nossa palestra de hoje, apuração de haveres. Então, eu começo antes de entrar propriamente na apuração de haveres, eu começo com algumas pinceladas em alguns temas. Por exemplo, eu vou começar a falar do perito, quem é esse perito economista capacitado e habilitado para fazer a perícia econômica financeira. Vou falar sobre a apuração de haveres, o que é essa apuração de haveres, como se dá e qual a metodologia utilizada efetivamente para se apurar esses haveres. Vou passar pelos fundamentos legais, que falam da apuração de haveres, de uma maneira muito superficial, até porque todos eles são muitos artigos, né? E é um campo vasto, mas eu vou dar umas pinceladas, até porque o objetivo desse curso aqui não é um aprofundamento, é, na verdade, apresentar-vos o que é a apuração de haveres e de que maneira se pode fazer e como se faz essa perícia dentro de um processo de apuração de haveres. E, por fim, falarei sobre avaliação de empresas, ou mais precisamente sobre as metodologias de avaliação de empresas, porque, na verdade, essa apuração de haveres é uma avaliação de empresa dentro do judiciário. Então, nós vamos passar por esses 4 itens para vos apresentar essa palestra hoje. Então, começando aqui, eu quero dizer que o economista é um dos profissionais com mais capacitados, tá? Não estou puxando a brasa para a minha sardinha, mas é assim, pelo nosso tipo de atividade, de estudo, de análise, enfim, eu acredito que o economista é um profissional muito capacitado, tá? Na área de perícia, principalmente por essa a capacidade analítica que nós temos, que é intrínseco ao nosso curso. Então, mostrando aqui as nossas atividades, o que o economista dentro da perícia pode fazer, nós temos assim atividades desempenhadas pelo economista. Elas são várias, mas especificamente nessa área, diz assim, lá no nosso regulamento profissional: avaliação patrimonial e econômica financeira de empresas e avaliação econômica de bens intangíveis. Então, também podemos fazer avaliação de bens intangíveis. Perícia judicial e extrajudicial, assistência técnica em matéria de natureza econômica financeira, incluindo cálculos de liquidação. Tá? Essa apuração de haveres, na verdade, é efetivamente um cálculo de liquidação. Então, assim, essa
são as principais atividades do economista. Só que em 2019, pela resolução de 2005, essas atividades se expandiram. Então, foi incluído dentro da perícia judicial e extrajudicial, apuração de haveres, incluída a avaliação econômica financeira de empresas e a apuração e análise econômica financeira de bens corpóreos e incorpóreos de pessoas físicas e jurídicas. Acontece que existe uma certa, digamos assim, rivalidade entre os contadores e os economistas, porque eles se acham os donos da apuração de haveres. Eles dizem que isso daí, a apuração de haveres é uma atividade privativa do contador. Não é. Tá? Até porque quando fazemos a apuração de haveres, nós não fazemos registros, nós não entramos na atividade do contador. Na verdade, o que nós fazemos é uma apuração e uma avaliação, tá? Desse balanço que é levantado, e aí sim, como peritos, nós fazemos a avaliação e não interferimos em nada na atividade do contador. Então, como vocês podem ver, o nosso leque de atuação é grande e dentro da perícia estamos efetivamente habilitados nessa área de apuração de haveres. Então, o que é, na verdade, apuração de haveres? Né? Então, eu digo que a apuração de haveres é um procedimento pericial que tem por objetivo avaliar o patrimônio de uma empresa em uma determinada data, a fim de apurar o valor a ser recebido por um sócio ou acionista que está saindo de uma empresa. Então, desculpa. Então, essa saída desse sócio, então, quando o sócio sai da empresa, numa determinada data, é necessário calcular, tá, o patrimônio líquido para saber o quanto lhe é devido, em função das suas cotas, por essa saída da empresa. Então, basicamente, é isso daí. Então, quando se dá esse momento da apuração, essa data, dessa data determinada. Essa data determinada, inclusive, tem no artigo 605 do CPC, chama-se a data da resolução. A data da resolução é, então, a data da saída desse sócio da empresa. Então, em que circunstância isso pode acontecer? Vários são os motivos que ocorre a necessidade de apuração de haveres. Então, uma delas é a dissolução societária. O que vem a ser essa dissolução societária? Ela pode ser parcial ou total. Total é quando se apura todas as entradas e saídas e se paga tudo o que tem que se pagar, se recebe tudo o que tem que se receber, se faz ali a apuração do patrimônio que ficou e se distribui pelos sócios. Essa é a dissolução total. Agora, a parcial, ela pode ocorrer em alguns casos. Por exemplo, então, com a retirada de um sócio da empresa, quando o sócio simplesmente não quer mais ter aquela empresa, por ter perdido o interesse no negócio, ou não se entender com outros sócios, enfim, por vontade dele sozinho, por vontade unilateral. Outra situação em que há essa dissolução da sociedade, nós temos o falecimento de um sócio. Então, quando há o falecimento de um sócio, sem que haja a dissolução da sociedade. Exclusão de sócio. Acontece também quando se exclui um sócio em virtude de atos graves que ele tenha cometido, por justa causa, enfim. Então, essa também é uma das
situações em que se faz a dissolução de sociedade e a apuração da vez. Outro, processo de divórcio, né? É o cônjuge ou companheiro de um sócio cujo casamento, união estável ou convivência terminou e então tem que ser divididas as cotas dessa sociedade, né? Por falência, acontece que normalmente é quando o sócio é uma pessoa jurídica, então se o sócio é uma pessoa jurídica, faliu, também se faz a retirada ou a dissolução desse sócio. Então, para permear toda essa situação, nós temos os fundamentos legais que apresentam ou como se faz a apuração de haveres, né? Então, nós temos no Código Civil a, a, a seção 5 da Resolução de Sociedades do Sócio e também no Código do Processo Civil, no capítulo 5 da ação da dissolução parcial da sociedade. Então, tanto no Código Civil quanto no Código do Processo Civil, falado, é apresentado como se deve proceder na apuração da vez. Então, em cada tanto do Código Civil como do Processo Civil, por exemplo, aqui no Código Civil, essa seção 5 da resolução da sociedade em relação ao sócio, ela está dentro dos artigos 1028 até o artigo 1032. Só que dentre todos esses artigos, eu penso que o primordial para a apuração de haveres, tá? E é o que a gente vai, nesse caso aqui, ler, enfim, discutir, é o artigo 1031, até porque não temos tempo para passar por todos esses artigos. E o principal, dentro do Código Civil, é o balanço especial. Por que é importante? Porque é nesse artigo que é definido, tá, como se faz, é definido para que se faça o balanço especial. Então, lendo aqui o artigo, nós temos o seguinte: nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da cota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual. Em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução verificada em balanço especial. Balanço especialmente levantado. O que isso significa? Significa o seguinte, que quando houver essa saída desse sócio da sociedade, se não estiver definido em contrato social, no contrato social da empresa, a apuração de haveres será feita pela avaliação patrimonial na data da resolução. A data da resolução, como eu já falei, do artigo 606 do CPC, que diz em que circunstâncias se dá essa data da resolução. Então, é a data, na verdade, da saída do sócio da empresa, verificada em balanço especialmente levantado. Então, é um balanço que se levanta na data da saída desse sócio. Então, basicamente, em cima desse balanço especial e do balanço de terminação, que a apuração de haveres vai se desenrolar. Estou continuando a ler aqui esse artigo, no parágrafo 1º, diz assim: o capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da cota. Então, assim, quem deve é a empresa, né? Então, a empresa é que tem que pagar, tá, a saída desse sócio. Suponhamos que um sócio tem 30% de um capital social de 10 mil reais, ou 10 mil dinheiros, enfim, 10 mil.
O capital social, na hora da saída desse sócio, o capital social da empresa, ele reduz, então fica em 7 mil. Então, por isso que há uma redução do capital social pela saída desse sócio. A menos que algum sócio queira integralizar essa cota, enfim, mas com a saída dos sócios, há sim uma redução do capital social. Outra coisa que aqui no artigo, no parágrafo 2, que diz assim, a cota liquidada será paga em dinheiro no prazo de 90 dias a partir da liquidação, salvo acordo ou estipulação contratual em contrário. Ou seja, assim como em contrato deve estar a maneira como se deve apurar o património da empresa, também deverá, ou pelo menos deveria acontecer, a forma que seria pago a esse sócio que está se retirando. Então, se não houver isso explícito dentro do contrato social, terá que ser quitado em dinheiro, tá? Será pago em dinheiro no prazo de 90 dias a partir da data da liquidação, ou seja, da saída do sócio da empresa. Tá? E muitas vezes as empresas não têm essa capacidade financeira para fazer esse pagamento. Então, é muito importante que os contratos sociais levem em consideração essa situação. Então, esse é eu acredito que é o artigo primordial do Código Civil dentro dessa seção 5 e dentro do Código do Processo Civil, tá, também eu penso que o artigo 606 também é um dos artigos mais importantes porque trata efetivamente de como se elaborar a apuração de haveres. Então, aqui no Código do Processo Civil, no capítulo 5, que fala sobre a ação de dissolução parcial da sociedade, fica entre os artigos 599 ao 609. Da mesma forma, eu não vou passar por todos eles, até porque são muitos artigos e o tema é muito extenso e profundo, né? Então, eu vou apenas citar esse daqui, porque esse é o que nos vai nortear, digamos assim, para fazer a elaboração do, da elaboração da apuração de haveres. Tá? É assim, eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, eu não estou acompanhando o chat, tá? Então, se alguém quiser, eu gostaria que alguém me ajudasse para eu não me perder aqui na sequência da minha apresentação. Tá? Então, eu fico à disposição se alguém quiser interferir e fazer algum comentário. Fiquem à vontade. Slide, por Bom, favor, os artigos do Código Civil. oi? Volta um slide, por favor, só um segundo. Bom, tá aqui? Ok, Posso voltar? Posso seguir em frente? pode seguir. Ok, tá, então vamos lá. Então, como eu disse, o outro artigo dentro do Código do Processo Civil e mais importante para a apuração de haveres é o artigo 606. Então, falando do artigo, o que é que ele diz? Diz o seguinte: em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá como critério de apuração de haveres o valor patrimonial apurado em balanço de terminação, tornando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preços de saída, além do passivo, também a ser apurado de igual forma. O que isso significa? Que se não estiver, como já no artigo anterior do Código Civil, definido em contrato social o critério de apuração de haveres, aqui nesse artigo do Código do Processo Civil, ele reforça que será apurado pelo valor patrimonial apurado através de um balanço de terminação, diferente do balanço especial definido no artigo 1031 do Código Civil. Então, aqui é um outro balanço, um balanço
especial para isso daqui, na data, efetivamente, da resolução, ou seja, da saída do funcionário, do sócio da sociedade, e onde serão avaliados os bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo, a ser apurado de igual forma. Então, será feito um ajuste no balanço, onde serão ajustados tanto o passivo quanto o ativo a preço de mercado. Tá? Então, essa é a definição de como será feito o balanço de determinação. Outra coisa, só lendo aqui o parágrafo único desse artigo, diz assim: em todos os casos em que seja necessária a realização de perícia, a nomeação de perito recairá preferencialmente sobre especialista em avaliação de sociedades. Realmente, tá? Essa é uma área, não é que é difícil, mas é uma área muito específica, tá? Requer uma expertise muito grande em avaliação de empresas, não só na apuração de haveres, mas na avaliação de empresas mesmo, né? Então, normalmente se pede efetivamente que o perito tenha essa expertise nessa área. E nós, como economistas, tá, temos não só a expertise e o respaldo legal para efetuar essas apurações aí de empresas. Só que, assim, não é simplesmente um cursinho, um curso de perícia que a gente faz que é suficiente. Não, essa matéria é uma matéria muito profunda, então, por isso que a necessidade de um especialista, de alguém que conheça profundamente o tema. E nós, economistas, estamos habilitados a isso. Então, afinal, há uma diferença entre o balanço especial e o balanço de determinação. Então, no Código Civil, no artigo 1031, diz que deverá ser feito um balanço especial. Eu vou voltar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Balanço especialmente levantado. Daí, no Código do Processo Civil, diz balanço de determinação. Mas, afinal, é um ou é outro? São os dois. Né? Então, o que é o balanço especial? É um balanço elaborado na data da resolução da sociedade, em relação àquele sócio que está se retirando, ou sendo excluído, e é feito pelo contador, tá? Quem faz isso daqui, porque isso daqui é um levantamento contábil que o contador tem que fazer da data, até a data da saída do sócio, porque ele é que tem que fazer todos os ajustes e registros até aquele dia, né? Então, é um balanço efetivamente contábil. Agora, o balanço de determinação é uma peça contábil também, que deve ser produzida dentro do processo judicial e feita exclusivamente por um perito. Tá? Então, quem faz esse balanço de determinação é o perito que foi nomeado dentro desse processo de apuração de haveres, e ele, o que ele faz? Ele pega esse balanço especial elaborado pelo contador e vai fazer os ajustes, tanto no ativo quanto no passivo, a preço de saída. Então, tá? Então, todos os ativos e passivos serão ajustados a preço de saída. Então, existe muita celeuma em cima disso daí. Afinal, uns dizem que o balanço especial e o balanço de determinação é a mesma coisa. Não, para mim não é. Para mim está bem definido. É assim, até pode ser sim, quando for, por exemplo, quando for avaliado uma empresa só uma avaliação patrimonial, aí sim, o balanço especial e o balanço de determinação se tornam um só. Mas se não for isso daí, são balanços completamente diferentes. Bom, eu só trouxe aqui para elucidar um pouco o Bruno está escrevendo na minha tela. Para ter como exemplo
o que está em contrato social. Então, eu tirei um exemplo de um contrato social aleatório, onde na cláusula 12ª ele apresenta como deve ser a apuração de haveres, tá? Dentro dessa sociedade onde eu tirei esse contrato social. Então, aqui diz assim que os valores dos haveres serão apurados na situação patrimonial da sociedade, na data da resolução e verificada em um balanço especialmente levantado. Então, assim, aqui já definiu que que a dissolução da sociedade, as cotas dos sócios retirantes serão apurados pela situação patrimonial. Tá? Então, está definido sem problema nenhum. Daí eu trouxe mais um outro exemplo aqui, da mesma forma, que também fala da mesma coisa, né, que será apurado com base na situação patrimonial, só que esse aqui está um pouco mais completo. Ela aqui diz de que maneira deverá ser pago a esses sócios retirantes, em quantas vezes, a maneira como vai ser paga, porque senão vai acontecer que vai ter que ser pago como naquele artigo lá atrás, e diz o seguinte, que precisa ser pago em dinheiro em 90 dias a partir da data do evento. Então, fica bem complicado para as empresas se não tiverem caixa razoável para poder fazer esse pagamento. Então, o que se recomenda é que, assim, dentro do contrato social, que se faça essas anotações e que se defina efetivamente como vai ser levantado, apurado esses haveres e como serão pagos, tá? Isso daqui é fundamental. Opa, ok. Então, quais os métodos de avaliação de empresas? Tá? Então, entrando aqui, vários são os métodos de avaliação de empresas, tá? E cada um tem uma metodologia que se adequa melhor àquele profissional, né? Que atende de acordo com os seus conhecimentos, enfim, uma metodologia mais específica para isso daí. Mas as principais metodologias de avaliação de empresas, né? Eu também não vou entrar em muito detalhe, né, nesses métodos de avaliação de empresas, porque o meu trabalho aqui não é mostrar efetivamente quais são os métodos de avaliação de empresas, mas sim os métodos de avaliação da apuração de valores. Os métodos de avaliação da empresa, na última palestra que teremos no final da semana, o professor Cosentino vai explanar sobre isso daí, ele vai entrar em detalhes, até porque ele é um experto nessa área de avaliação de empresas. Então, métodos de avaliação de empresas. Então, temos avaliação patrimonial. Eu já falei alguma coisa nesse sentido. A avaliação patrimonial pode ser, então, uma avaliação patrimonial contábil apenas, tá? Que se pega o balanço especial apurado na data da resolução, tá? Se apurou ali contabilmente, simplesmente se fechou o balanço, se viu o patrimônio líquido e se determina quais as cotas o valor das cotas que o sócio retirante tem direito. Então, é basicamente isso daí. Temos também a avaliação patrimonial a preço de mercado, que é essa avaliação que fala o artigo 606 do CPC, que é feito com o balanço de determinação. Então, é assim, se apura o balanço na data da saída do sócio e se faz os ajustes necessários, tá, para se chegar ao patrimônio da empresa. Então, é uma avaliação já a preço de mercado, porque os valores são ajustados a preços de saída. Então, temos essas duas variações. E qual é que se usa? Normalmente é a avaliação patrimonial a preço de mercado, tá? Bom,
Outro, temos também múltiplos, né? A avaliação por múltiplos. Essa avaliação por múltiplos, na verdade, eu nunca vi, tá? Essa avaliação ser feita no judiciário. Normalmente isso daí se faz quando se vende mais no valuation, né? Eu acredito que o Consentino vai falar sobre isso daqui. Então, esse método, o que ele faz? Ele avalia uma empresa por meio da aplicação de um fator de referência, um múltiplo de lucro, um múltiplo de faturamento, enfim, se determina um múltiplo, o qual tem como base empresas já avaliadas que atuam todas no mesmo setor, visando estabelecer comparações para fins de avaliação. Esse daqui não se enquadra dentro do que os fundamentos legais determinam, tá? Mas pode ser que algum juiz ou até mesmo, sei lá, as partes queiram, tá? Então também pode ser usado para apuração da vez, mas acredito que não tenha muita efetividade. E por último, tá? Aqui o fluxo de caixa descontado. Esse fluxo de caixa descontado é um método que avalia o valor da empresa, é o valor de mercado de uma empresa baseado na projeção de fluxos de caixa futuros, descontados a uma taxa que reflete o retorno mínimo que os investidores esperam para compensar os riscos associados ao investimento da empresa. Tá? Então, esse é um método, e na verdade, esse método é usado sim em apuração de haveres, tá? Já foi usado muito, mas com a nova jurisprudência ele foi deixado de usar, a menos que as partes queiram, enfim, né? Mas ele não, não é usado. Então, afinal, qual o método mais usado para apuração de haveres? Né? Eu acredito, até por conta dos fundamentos legais, é a avaliação patrimonial a preço de mercado. E vou só passar aqui a jurisprudência para vocês verem o que o STF fala sobre a apuração de haveres ou o método de avaliação de empresas pelo fluxo de caixa. Então, ele exclui, tá, a aplicação do fluxo de caixa descontado. O que ele alega? Ele entende que a aplicação dessa metodologia de fluxo de caixa descontado pode ocasionar consequências prejudiciais ao futuro da sociedade, tais como incentivo ao exercício do direito de retirada e, principalmente, pelo enriquecimento indevido do sócio retirante, porque esse sócio vai receber, tá, na hora da apuração da vez, por essa metodologia, vai receber parte dos lucros futuros a serem obtidos sem efetiva participação. Não é justo, tá? Então, se apura, tá, os lucros que se receberão daqui 5, 10 anos e o sócio já está recebendo antecipadamente. Não é o correto. Ele ficou na empresa até aquela data, ele vai ter que receber, até porque muitas vezes isso pode não se concretizar. Por isso, os haveres devem ser sempre apurados com base apenas no valor patrimonial da sociedade, o qual não compreende esses rendimentos futuros, que, portanto, garante maior exatidão aos valores apurados. Eu, como perita economista em apuração de haveres, eu também penso que esse método de apuração de haveres ele não é o mais correto, tendo em vista que essa metodologia avalia uma empresa a partir de uma expectativa futura, tá? O qual pode acontecer ou pode não acontecer. Então, essa é a minha apresentação, tá? A minha contribuição para essa semana da perícia. Então, eu falei sobre o perito economista,
como um profissional capacitado e regulamentado para fazer a apuração de haveres, apesar de, como eu disse, os contadores acharem que é uma atividade privativa deles. Falei sobre o que era a apuração de haveres, tá? Da maneira como ela se comporta, todo o ordenamento jurídico em cima dessa apuração de haveres, e os métodos de avaliação. E que, efetivamente, o método que se usa normalmente é a avaliação pelo patrimônio a preço de mercado. Então, essa é a minha palestra. Fico à disposição para questionamentos, perguntas, Professora, tá? Sim, a resposta que a professora deu à pergunta, qual é o método mais usado? Avaliação patrimonial a preço de mercado. É o sim. valuation, esse? Não, 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 não. Não, o Ah, valuation, na verdade, o valuation normalmente vai se fazer. É que assim, o valuation é um método de avaliação de empresas e que sim, se usa o fluxo de caixa descontado. Então, é pelo fluxo de caixa descontado que se esse, calcula o valuation. O valuation, na verdade, é o valor da empresa, né? Então, o valor. é isso daí. Então, se usa mais para calcular exatamente o valor da empresa ou o valuation, é o fluxo de caixa descontado, não na apuração de haveres, Obrigado. tá? Nada. Mais alguém? Maria, boa noite, Sena de Curitiba, Boa tudo noite, bem? tudo bem? Ah, Como vai? obrigado pela palestra, pelo material. Eu vivi uma situação tanto quanto inusitada, que foi na data da dissolução da sociedade, a empresa tinha passado por aporte de capital, então feito o valuation, que Uhum, dimensionou o valor a futuro, né, de ganhos futuros da empresa, e a mesma teve esse valor aportado, aumentando sim, o valor patrimonial da empresa. E aí certo. ficou-se uma grande discussão de qual é o valor das cotas, né, a serem distribuídas, os valores aos sócios retirantes. Nessas Aham, situações, nós temos uma previsibilidade jurídica para essa situação de incerteza, porque, em si, eu olhando como economista, entendo que, né, a empresa não tem esse valor, porque, né, foi aportado o capital, certo? Mas o problema é que a legislação diz que vale a data da saída do sócio, da certo? saída, isso. Aham, Então, nós temos, e esse aporte, normalmente, quando é terminado o período do DIGE e assinados os contratos de aporte, eles não são feitos todos na sua totalidade, são feitos de acordo com alguns gatilhos de crescimento aí da empresa, certo? Algumas certo. metas a serem Uhum, atingidas. Existe uhum, previsibilidade para as situações, porque é bastante comum a situação de retirantes de sócios, ou se não, aqueles que têm cotas recebidas em decorrência de estar trabalhando na empresa. Como é que a gente faz essa interpretação num caso de um sócio retirante? Olha, eu não vi nenhuma previsibilidade jurídica. Eu acho que isso daí vai ter que ser julgado o mérito dentro do processo, tá? Porque eu nunca passei por uma situação dessas dessa maneira, né? Mas, de qualquer forma, a saída do sócio é logo em seguida a essa reposição de capital ou foi anterior a isso daí? Foi sequência, assim, questão, recebeu a parte de capital, 6 meses depois eles deixaram a sociedade. Tá, mas isso daí não se configura como dolo, alguma coisa assim, não foi proposital? Não, 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 não. não. Foi questão. Empresas de tecnologia, principalmente empresas que estão Tá. emergentes, startups, é Então, comum essa entrada e saída de sócios, por questão até de sim, oportunidades mesmo, certo? certo. Algum dos sócios é CTO, trabalha na tecnologia, se recebe uma outra oportunidade de ir para outra sociedade, então eles entram e saem, é uma entrada e saída comum. Eu tenho trabalhado com empresas de tecnologia nos últimos anos, e já passei por essa situação, por isso que eu lhe pergunto: existe uma previsibilidade para uma situação inusitada como essa?
Não, por enquanto não, até porque, como você está me falando, é específico nessa área, principalmente de tecnologia, são coisas novas, né? Então, não vi nenhuma situação nesse sentido, sabe? Então, se isso daí for uma coisa mais recorrente, eu acredito que começa a aparecer alguma lei, alguma jurisprudência, alguma coisa que vá avaliar essa situação, né? Porque, na verdade, o que que aconteceu? Tudo bem, teve um aumento de capital, o sócio estava dentro da empresa, tá? Por algum motivo, teve que sair, pediu a saída. E ele tem direito, tá? A esse patrimônio que aumentou, tá? Só que eu acho que isso daí é mais uma questão de mérito que, como perito, tá? Eu não tenho essa capacidade de julgar. Tá? Então, Gabriela, seria... Uma, Oi. uma segunda pergunta, e para empresas que têm feito stock option? Stock option é aquelas cotas ou participações de sociedade que ficam reservadas a alguns colaboradores. Quando você não tem capacidade mais de remunerá-lo por salário, você dá esses pedaços da empresa, 0,1% de uma cota e assim por diante. Existe Certo. também alguma previsibilidade para essas operações numa empresa que tem uma dissolução e tem stock option dentro do seu contrato social? Não, não existe, e assim, ela vai estar regulamentada de acordo com a lei que está aí, né? Que é isso que está na lei, o artigo ali do Código Civil e do Código do Processo Civil. Então, assim, não existe uma jurisprudência nesse sentido também. São coisas assim muito específicas e novas. Talvez até pode ser que tenha já algum processo julgado dessa maneira, mas eu não tenho conhecimento, tá? E também Gabriela, teria que ser. Oi, temos outras oi, perguntas aqui também, já no chat aqui. sim. A gente tem aqui a Yasmin Gonçalves. Aonde buscar especialização nessa área? E depois também você pode passar a palavra para o Sena ali, que levantou a mão, tá? Tá bom, tá bom. Deixa eu, assim, a especialização normalmente tem vários cursos oferecidos nessa área de apuração de empresas. Nós, inclusive, ali dentro do Corecon, tá, também fazemos esse tipo de curso. Então, teria que esperar ou verem ou outros lugares, tem outras instituições que apresentam e dão esse curso de apuração de haveres, né? Então, por exemplo, a APEPAR, que é a Associação dos Peritos do Paraná, tem, ele dá esse curso de apuração de haveres também, tá? Então, são várias as instituições que normalmente fazem esses cursos aí. Diga, Sena, então. Oi, Sena. Sena. Eu acabei de fazer as perguntas. Foi eu que fiz, tá bom? Sobre Não, o não stock é que o Gilberto, option. não é que o Gilberto Tá me bom? disse que você levantou a mão, eu tô. Não, eu É, já baixei. Eram as perguntas que eu fiz no início. Tá bom? Obrigado. Então, tá bom. Gilberto, perfeito. quem mais? Vamos ver aqui. Tem aqui o Roberto. Tá me ouvindo? Tá, né? Tô. Tá. O Roberto de Aquino. É possível passar uma noção básica de como preparar o balanço, determinação a preços de mercado no processo judicial? E também pergunta qual que é a diferença básica para o balanço especial? Então, assim, ó, repete a primeira pergunta, por favor. É possível passar a noção básica de como preparar o balanço de determinação a preços de mercado dentro de um processo judicial? Sim, é assim, na verdade, é dentro de um processo judicial que você tem que fazer esse balanço de determinação. Então, o que é que acontece? Você pega todas as contas do ativo, do passivo, e vai pegando conta a conta, tá? E vai fazendo esses ajustes, tá? Até aquela data, tá? Então, tem que fazer a preços de saída, por exemplo, os estoques, enfim, todas as contas, tanto do ativo quanto do passivo, você tem que ir lá e ajustar todos a preços de saída.
A segunda pergunta é qual é a diferença do balanço especial e balanço de determinação. Eu já falei lá em cima. Na verdade, o balanço especial ele é o balanço que é levantado pelo contador, tá? Esse é o contador da empresa que vai fazer esse levantamento. E no dia da saída, na data da resolução, esse é o balanço especial. O balanço determinação é o balanço especial com esses ajustes que são feitos a preço de saída. Tá? Quanto à primeira pergunta, esse balanço tem que ser, não sei se foi isso que eu entendi, ele tem que ser feito dentro do processo de perícia. Tá? Então, ele tem que ser totalmente discriminado dentro do processo de perícia. Não sei se eu respondi a tudo. Se Vamos era lá. isso, tem mais alguma coisa? Tem sim. Só registrando aqui a Quesada de Belém, a Gisele de Cascavel, a Ana Beatriz de Pau dos Ferros, do Rio Grande do Norte, o Brasil inteiro ligado aqui com a gente. Isso que legal! Conselheira, outra pergunta aqui do Gui, ou da Gui Crença. Como a lei de Brentford é aplicada na detecção de fraude fiscal? Ela funciona mesmo? Como é que é a lei de... Brentford é aplicada na detecção de fraude fiscal. Olha, eu não estou falando sobre, não conheço isso daí, não é a minha área é Tiago, né? avaliação O da Tiago empresa. vai avaliar, né, isso daqui a 2 dias, né? Exatamente, tá? Então, o Tiago Obrigado. te explica depois. Professora, doutora, Oi, se essa RESP que a professora passou de São Paulo, 1.877.331, ela critica qual método? sim, o fluxo de caixa. O fluxo de caixa. Se você olhar esse recurso especial, todo ele, eu só pus aqui, ó, pus o 4, o 5 e o 6, mas se você olhar todo ele, ele vai te dizer, vai especificar e vai te dizer que a metodologia do fluxo de caixa não é assim, foi aprovado, né? Então, não é o fluxo de caixa que serve para a apuração de haveres. Obrigado. Mais alguém? Bom, então, se ninguém mais tem dúvidas ou quer fazer algum outro comentário, eu agradeço a participação de todos e eu deixo aqui o meu e-mail, o meu telefone, se de alguma forma alguém precisar, fico à disposição, tá? Para esclarecer ou fazer alguma indicação, enfim, fico à vossa disposição. Então, muito obrigada a todos e boa noite. Obrigado, doutora. Boa noite. Boa noite e amanhã Boa noite, retornaremos muito aqui. obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos, então, e até amanhã. Boa noite a todos. Obrigado, Maria Gabriela. Foi bem esclarecedor, acho que o pessoal se interessou bastante, né? Teve bastante interação ali. Muito obrigado. E durante a semana a gente vai ter mais palestras aí, talvez algumas dúvidas que surgiram aí específicas, por exemplo, essa última questão ali da lei. O professor Eurico, quando for falar um pouco da parte tributária, pode ajudar, né? Mas obrigado a todos e a gente se vê aí ao longo dessa semana. Um agradecimento especial à Maria Gabriela. Os contatos dela estão aí, né? Acho que quem quiser o material também, né? Eu vi que algumas pessoas pediram ali. É, pode pedir também para nós aí, né? Ou para direto para Gabriela. E alguns perguntaram aqui da gravação. As aulas vão ser, elas foram gravadas, vão ser editadas e vão ser disponibilizadas no nosso canal do YouTube, tá certo? Então, amanhã, às 19h30, nós continuamos aí com a nossa segunda palestra da nossa Semana de Perícia do Conselho Regional de Economia. Boa noite a todos, muito obrigado e até amanhã. Um grande abraço a Até todos. amanhã, Boa então. noite. Tá, boa noite.